Não posso me atrasar, não hoje. Sarah Chen murmurou poderosamente andando pelas ruas movimentadas de Manhattan. Sua entrevista na Vertex Technology seria em 30 minutos e ela passou os últimos 6 meses se preparando para esse momento. A posição poderia mudar sua vida. Consultora de gestão sénior em uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido em Nova York. Seu telefone tocou. A mensagem de Maria apareceu na tela. Esmaga aquela garota da entrevista. Liga para mim. Depois, Sarah sorriu, verificando seu reflexo na vitrine de uma loja. Seu blazer navy era imaculado, seu cabelo estava perfeito. Apesar da umidade da manhã aos 28 anos, ela havia subido do nada e esta entrevista poderia ser sua grande chance. Só mais 3 quarteirões, ela sussurrou, esquivando-se dos turistas que pareciam determinados a caminhar o mais devagar possível. O sol da manhã brilhava nos arranha-céus e o ar do outono carregava o aroma do café dos cafés próximos. Seu telefone tocou novamente. Desta vez foi a mãe dela. Boa sorte, querido. Seu pai ficaria tão orgulhoso. A garganta de Sarah apertou. Já se passaram 2 anos desde a separação de seu pai, mas a ausência dele ainda parecia crua, especialmente em momentos como esse. Ele sempre acreditou nela, mesmo quando ela largou seu emprego estável no banco para seguir como consultora. Verificando o relógio, 20 minutos antes da entrevista, Sarah pegou o passe. Ela podia ver o prédio do Vértice ao longe, sua fachada de vidro moderno se estendendo em direção ao céu. Sua pesquisa sobre a empresa foi completa. Seu CEO, Michael Reinold, era conhecido por sua abordagem inovadora à cultura corporativa. Embora ele fosse famoso por estar preparado, poucas fotos privadas recentes dele existiam online. A multidão à frente se separou de repente. Um homem vestindo camiseta à worn olive e de jeans estava ajoelhado na calçada, freneticamente, recolhendo papéis espalhados e o que parecia ser um laptop quebrado em sua mochila dividida. As pessoas corriam ao seu redor, algumas resmungando de aborrecimento, outras simplesmente fingindo não ver. Sarah consultou o relógio novamente. 18 minutos. Ela poderia conseguir. Se ela passasse apressada como todo mundo, o homem provavelmente nem notaria, mas algo em seus movimentos desesperados, a maneira como suas mãos tremiam enquanto tentava juntar seus pertences, a fez parar. Ai, ela se ouviu dizer já agachada ao lado dele. Deixe-me ajudar. Ele olhou surpreso e Sarah prendeu a respiração. Apesar de suas roupas casuais, havia algo impressionante nele. Olhos escuros, um rosto inteligente com scruff apenas o suficiente para parecer intencional, ao invés de desleixado. Você não precisa, ele disse, mas ela já estava juntando papéis. Eu sou Tiago. Ele acrescentou colocando documentos em sua bolsa danificada. Sarah, o que aconteceu? Mochila simplesmente acabou, provavelmente karma por comprar a mais barata que encontrei. Eles trabalharam rapidamente, mas Sarah podia ver os minutos passando. 15 agora, depois 12, depois 10. Enquanto eles estavam ali, James segurando sua bolsa quebrada, ela sabia que havia perdido a janela. Mesmo que ela corresse, ela nunca chegaria ao vértice a tempo de se recompor para a entrevista. Eu te atrasei para alguma coisa, não foi? James perguntou. Notando sua expressão, Sarah forçou um sorriso. Nada que não possa ser remarcado. Deixe-me pagar um café para agradecer. Conheço o lugar ao virar da esquina. Ela deveria dizer não. Deveria ligar para Vértice imediatamente para rastejar e reagendar. Em vez disso, ela assentiu. Claro, café parece bom. Enquanto caminhavam, o telefone de Sarah tocou uma última vez. O quartel-general do Vértice assomava atrás deles, mas ela não olhou para trás. Algo naquela manhã parecia destino, mesmo que isso significasse atrapalhar seus planos cuidadosamente traçados. Ela ainda não sabia, mas aquela decisão instantânea de ajudar um estranho mudaria tudo. A cafeteria era um lugar minúsculo espremido entre uma livraria e uma loja de roupas vintage, não o café corporativo slick que Sarah costumava frequentar, mas tinha personalidade. Acho que isso pode ser recuperado, disse James, examinando seu laptop na tela da mesa de madeira, pelo menos não rachada. Sarah tomou um gole de seu americano observando, tem certeza? Foi uma queda e tanto. Já sobrevivi a coisas piores. Ele sorriu e Sarah notou como isso alcançava seus olhos, embora geralmente sem um anjo da guarda em um terno vindo em meu socorro. Falando nisso, Sarah pegou o telefone, temendo o que teria que fazer. Ela discou o número do RH da Vertex, saído do café em busca de privacidade. Para sua surpresa, a coordenadora de RH foi compreensiva. Essas coisas acontecem. Senhorita Shenwood, na próxima quinta-feira trabalha para você? Sim, com certeza, muito obrigado. Quando ela voltou, James havia guardado seu laptop. Boas notícias, eles remarcaram para a próxima semana.
Ela se recostou na cadeira. Eu deveria estar furioso comigo mesmo, mas de alguma forma não estou, porque você é uma boa pessoa que ajudou alguém necessitado ou porque sou péssima em priorizar minha carreira. Ela riu, mas havia verdade nisso. James se inclinou para frente. O que você faz quando não está resgatando estranhos? Quero dizer gestão, consultoria ou tentar ser. Esta entrevista deveria ser minha grande chance. Ela o estudou. Você mencionou que é escritor, freelance, principalmente peças culturais, algum jornalismo de tecnologia. Ele gesticulou ao redor do café. Lugares como este são meu escritório, disse. Checou o relógio dela. Toda a sua manhã foi baleada. De qualquer forma. Que tipo de peças? O tipo de artista esforçado. Seu tom autodepreciativo a fez sorrir, embora eu esteja trabalhando em algo maior. Ai, um livro sobre como a tecnologia está mudando as conexões humanas. A conversa deles fluiu facilmente. James perguntou sobre seu trabalho de consultoria, parecendo genuinamente interessado em sua perspectiva sobre a cultura corporativa. Sarah se viu compartilhando coisas que raramente discutia sobre o falecimento de seu pai. Seu sonho de fazer uma mudança real na forma como as empresas tratavam os funcionários. A maioria dos consultores que conheci deseja apenas maximizar os lucros. James disse que você é diferente. Talvez seja por isso que ainda estou entrevistando em vez de dirigir minha própria empresa. A multidão da manhã diminuiu. Sarah percebeu que eles estavam conversando há quase 2 horas. Eu deveria ir, ela disse, juntando suas coisas. Tenho ligações de clientes esta tarde. James hesitou e então tirou um cartão de visita. Estava ligeiramente curvado, resgatado do derramamento anterior. Caso você queira continuar esta conversa algum dia. Sarah pegou, percebendo que continha apenas seu nome e número de telefone, sem empresa, sem cargo, simples. Eu gostaria disso, ela disse e quis dizer isso lá fora. A cidade havia acordado totalmente. Sarah checou o telefone, 3 mensagens de Maria. Exigido atualizações da entrevista. Ela teria que explicar toda aquela manhã para sua amiga, que a acharia louca ou secretamente brilhante por ajudar um estranho bonito. Enquanto caminhava para o metrô, Sarah percebeu que se sentia mais leve do que há meses. Às vezes, os melhores momentos vieram de planos frustrados. Ela não viu James observando-a a sair da janela do café, sua expressão perturbada enquanto ele tirava seus verdadeiros cartões de visita, aqueles com Michael Reinold, CEO da Vertex Technologies, gravados em prata. Você fez o quê? A voz de Maria ecoou no telefone de Sarah naquela noite. Diga-me que você não trocou a Vertex Technology por um cara qualquer. Sarah andava de um lado para o outro no pequeno telefone do apartamento pressionado contra o ouvido. Eu não estraguei tudo. Ajudei alguém necessitado e eles remarcaram. Ok. Mas quem é esse cara? Você pesquisou ele no Google? James Martinez, escritor freelancer. Sarah pegou o cartão dele, passando o dedo sobre o texto simples e não, eu ainda não o persegui online. Acabamos de tomar café. Garota, você precisa fazer sua devida diligência. E se ele for casado ou um serial killer? Porque essas são as 2 únicas opções. Sarah riu, caído no sofá. Ele parecia genuíno. Foi isso que os acompanhantes de Ted Bundy pensaram. Maria, só estou dizendo que você nunca faz coisas espontâneas como essa. É suspeito. Sarah olhou para o teto, pensando na manhã. Talvez seja por isso que parecia certo. Papai sempre disse que eu era muito calculista, muito focado no plano. Seu pai também usava meias com sandálias. Ponto certo. Sarah sentou-se e pegou seu laptop. Tudo bem, vou fazer algumas pesquisas. 20 minutos depois, ela franziu a testa para a tela. Isso é estranho. O que é estranho? Maria ficou na fila mastigando batatas fritas. Não consigo encontrar muita coisa sobre ele, alguns artigos em seu nome, mas são todos do ano passado. Nenhuma presença nas redes sociais, bandeira vermelha ou talvez seja apenas privado. Nem todo mundo documenta toda a sua vida online. Seu telefone tocou com uma mensagem, número desconhecido. Obrigado novamente pelo resgate esta manhã. Café, amanhã à mesma hora. O coração de Sarah pulou. Ele acabou de mandar uma mensagem. O que ele disse? Ela leu a mensagem para Maria. Você não vai. Estou indo, Sarah Chan. Juro que é um lugar público em plena luz do dia e tenho spray de pimenta. Maria suspirou dramaticamente. Pelo menos me envia foto dele no endereço do café para que a polícia saiba onde encontrar seu corpo. Você é horrível, mas Sarah estava sorrindo. Vou-te mandar uma mensagem com tudo. Depois de desligar, Sarah olhou para a mensagem de James. Ela deveria se concentrar em se preparar para a entrevista remarcada, e não em encontrar homens estranhos para tomar café. Mas algo nele a intrigava, a maneira como ele ouvia, realmente ouvia,
quando ela falava sobre seu trabalho, como ele parecia ao mesmo tempo confiante e vulnerável. Ela digitou de volta no mesmo lugar, 830. A resposta dele veio rapidamente. Perfeita. Prometo não quebrar mais sacolas. Sarah sorriu e então se forçou a se concentrar. Ela acessou os relatórios financeiros da Vertex, determinada a usar a semana extra para estar ainda mais preparada. Mas sua mente continuava vagando para olhos escuros e um sorriso fácil em seu escritório na cobertura do outro lado da cidade. Michael olhou para o telefone, a resposta de Sarah brilhando na tela. Ele deveria acabar com isso agora, antes que ficasse complicado. Diga a ela a verdade. Em vez disso, ele adicionou outro lembrete à sua agenda. Café, 8h30. Depois abriu a agenda de entrevistas para a próxima quinta-feira, onde o nome de Sarah Shan aguardava em preto e branco. Ele estava brincando com fogo e sabia disso. A multidão matinal zumbia ao redor deles enquanto Sarah se sentava em frente a James, que já havia reservado a mesa do dia anterior. Nada de sacolas quebradas hoje, ela perguntou, pousando o café. Atualizado para nível militar. Ele deu um tapinha em uma mochila nova ao lado dele, embora eu espere não testar sua durabilidade. Sarah percebeu que ele usava o mesmo estilo casual hoje, camiseta cinza e de jeans escuro. Isso combinava com ele, deliberadamente o olhar discreto. Então ele começou. Seu amigo terminou de verificar meus antecedentes? Sarah engasgou com o café. Como você adivinhou que a maioria das pessoas suspeitaria de alguém que as fizesse perder uma entrevista importante? E eles estão certos em suspeitar? Seu sorriso vacilou ligeiramente. Talvez todos nós tenhamos nossos segredos. Isso não é nada ameaçador, apenas honesto. Ele recostou-se. Conte-me sobre essa entrevista. Por quê? Vértice? Sarah considerou sua resposta. Eles estão fazendo coisas interessantes com a cultura corporativa. Seu CEO, Michael Reinold. Sim, ele está implementando estas políticas inovadoras. Semanas de trabalho de 4 dias, férias ilimitadas, verdadeiro apoio à saúde mental. Ela gostou do assunto. A maioria das empresas trata essas coisas como truques de relações públicas, mas a Vertex parece genuína. A expressão de James era ilegível. Você parece apaixonado por isso, meu pai. Ela fez uma pausa, surpresa consigo mesma por trazê-lo à tona novamente. Ele trabalhou até a morte, literalmente tendo um ataque cardíaco em sua mesa. A empresa enviou flores e o substituiu na semana seguinte. Desculpe. Foi por isso que mudei para consultoria. Quero ajudar a mudar essa cultura. Fazer com que as empresas vejam os funcionários como pessoas, não como recursos. James ficou quieto por um momento. E se as empresas resistirem à mudança? E se a motivação do lucro sempre vencer? Então continuarei pressionando até que algo dê certo. Ela encontrou os olhos dele. E você? Porque tecnologia e conexão humana. Porque estamos todos escondidos atrás de telas, títulos e personalidades corporativas. Ele traçou um padrão na mesa. Às vezes me pergunto se alguém ainda sabe quem realmente é. A conversa mudou para assuntos mais leves. Livros favoritos, piores primeiros encontros, as melhores pizzarias de Nova York. Sarah se viu perdendo a noção do tempo novamente, atraída pela inteligência dele e pela maneira como ele a desafiava. Pensando que eu deveria ir, ela disse. Eventualmente, o trabalho liga no mesmo horário amanhã. Ela hesitou. Eu não deveria. Em vez disso, preciso me preparar para o almoço da entrevista da próxima semana. No sábado, quando ela vacilou, ele acrescentou. Conheço o lugar com a melhor comida de Manhattan, muito público, muito seguro. Você ouviu falar da verificação de antecedentes, mas não do spray de pimenta. Ele riu. Isso é um sim? Sarah ficou de pé, recolhendo sua bolsa. Mandou uma mensagem com o endereço enquanto ela se afastava. James Michael observou ir embora, o peso de seu engano ficando cada vez mais pesado. Ele pegou o telefone e olhou para sua agenda da tarde. Reuniões do conselho, ligações de investidores, decisões que afetavam milhares de vidas. Mas, por serem justos esses breves momentos de luto, James se sentia mais real do que qualquer outra coisa em sua vida. Ele não percebeu que a barista o observava com curiosidade, o reconhecimento surgido em seu rosto enquanto ela comparava o cliente casual com o CEO cuja foto ela tinha visto em revistas de negócios. A verdade estava prestes a ficar mais complicada. O sábado chegou com um calor inesperado para o outono em Nova York. Sarah encontrou o restaurante tailandês escondido em uma rua lateral da vila, com seu toldo desbotado e sua vitrine estreita mascarando os tesouros aromáticos que havia dentro dele. James esperou do lado de fora e Sarah percebeu que ele fez um pequeno esforço para se vestir bem, uma camisa escura de botões substituindo sua camiseta habitual. Não há operações de resgate hoje, ele perguntou ao entrar no dia. Ainda jovem, o restaurante era minúsculo, talvez 8 mesas no total,
com fotos de Bangkok cobrindo as paredes. Um idoso, Tioman, cumprimentou James pelo nome. Você não estava brincando sobre ser um regular. Sarah disse depois que eles se sentaram. Melhor lugar para escrever. M. Curry poderia resolver a paz mundial. A comida chegou rapidamente. Curry verde para James, gravata para Sarah. A primeira mordida fez seus olhos. Os olhos se arregalam. Ok, você venceu. Isso é incrível, eu disse a você. Ele observou saborear a comida. Como está indo a preparação para a entrevista? Completamente. Memorizei seus relatórios trimestrais, iniciativas estratégicas e até mesmo seus programas de RSC. James se mexeu na cadeira. Você realmente quer esse trabalho? É mais do que isso. Sarah largou o garfo. A Vertex poderia ser um modelo para outras empresas se obtivessem sucesso com sua abordagem humana. E se for tudo para mostrar? James interrompeu as políticas, os programas. E se for apenas relações públicas? Sarah o estudou. Você parece cético. Escrevi sobre empresas de tecnologia. Às vezes a realidade não corresponde à publicidade. Então vou descobrir na entrevista, não é? A conversa ficou calma, Sarah notou. James parecia distraído, quase perturbado. Tudo. Ok, ela perguntou, só pensando no meu livro, o capítulo sobre a autenticidade corporativa. É por isso que você está me perguntando sobre o vértice? Ele sorriu, mas não alcançou seus olhos. Talvez, ou talvez eu apenas goste de ouvir você falar sobre mudar o mundo. Mudo agora, quem está sendo autêntico. Seus olhos se encontraram do outro lado da mesa e algo mudou no ar entre eles. Sarah sentiu seu pulso. Quicken, me diga algo real, ela disse suavemente. Tiago hesitou. Eu não sou quem você pensa que sou, algum de nós é? Antes que ele pudesse responder, uma comoção surgiu perto da entrada. Um grupo de pessoas vestidas de negócios entrou, falando em voz alta sobre algum almoço corporativo. James ficou tenso instantaneamente. Deveríamos ir, mas ainda não terminamos, por favor. Sua voz era urgente. Conheço um lugar próximo para sobremesa. Algo estava errado. Mas Sarah assentiu. James jogou dinheiro na mesa muito mais do que o custo da refeição e praticamente a puxou em direção à saída dos fundos, do lado de fora. Ele relaxou um pouco. Desculpe, acabei de reconhecer alguém de uma história em que estou trabalhando. Sarah sabia que ele estava mentindo, mas decidiu não insistir. Todos tinham seus segredos certos. Encontraram uma pequena sorveteria e o momento de tensão se dissipou enquanto debatiam sabores e coberturas. Mas Sarah não conseguia afastar a sensação de que James estava escondendo algo maior do que as misteriosas fontes de um escritor freelance. Quando eles se separaram mais tarde, ele pegou a mão dela. Sarah. Sim, ele me soltou, boa sorte com a preparação para a entrevista. Ela o observou se afastar, perguntando-se o que ele realmente queria dizer e porquê. Parecia que as coisas estavam prestes a mudar dramaticamente. Ele está escondendo alguma coisa. Maria caminhou pela pequena sala de Sarah naquela noite, com uma taça de vinho na mão. Pessoas normais não ficam sem restaurantes porque reconhecem alguém. Sarah estava sentada de pernas cruzadas no sofá, folheando o telefone. Talvez ele estivesse protegendo uma fonte, ou talvez ele seja casado ou esteja na proteção de testemunhas ou seja secretamente um chefe da máfia. Você assiste muito a TV. Mas Sarah franziu a testa para a tela, embora seja estranho. Tentei pesquisar seus artigos publicados novamente. Eles são genéricos, como se pudessem ter sido escritos por qualquer pessoa. Maria se jogou no sofá ao lado dela e a trama se complica. Mostre-me a foto dele novamente. Eu não peguei nenhum. O que? 3 datas e nenhuma foto. Eles não eram encontros, apenas café e almoço. Maria revirou os olhos. Garota, você está captando sentimentos por um homem misterioso. É assim que os verdadeiros documentários policiais começam. Sarah fechou o navegador, frustrada. Ele é diferente quando conversamos, a maneira como ele ouve, suas ideias sobre cultura corporativa e conexão humana. Ah, Deus, você já o está defendendo. Maria encheu os 2 copos. E a entrevista do vértice? Quinta-feira está chegando perto. Estou preparado. Eu poderia recitar a declaração de missão deles enquanto dormia. Se você conseguir o emprego, se o escritor de mistério será seu companheiro secreto de café enquanto você transforma a América corporativa? Sarah não tinha pensado tão à frente. A ideia de não ver James regularmente fazia seu estômago revirar. O telefone dela tocou uma mensagem dele. Obrigado por hoje. Café da manhã na segunda-feira. Maria, laia por cima do ombro. Pelo menos consiga seu sobrenome ou seu Twitter administra alguma coisa, Martinez. Ele me disse seu sobrenome e você acredita nele porque Sarah estava andando até a janela.
As luzes da cidade brilhavam sob milhares de vidas e suas histórias não contadas. Acredito nele porque ela fez uma pausa, porque quando conversamos parece ser a única conversa honesta que tive em anos. É isso que me preocupa. A voz de Maria suavizou-se. Você merece alguém que seja honesto desde o início. O telefone de Sarah tocou novamente. Desta vez foi um e-mail do Vertex HR confirmando o horário da entrevista de quinta-feira. Apenas tome cuidado, disse Maria, e lembre-se do spray de pimenta. Depois que Maria saiu, Sarah ficou parada na janela por um longo tempo, as luzes da cidade se confundindo, enquanto ela pensava em James, na forma como ele ficava tenso quando ela mencionava o vértice, sua saída repentina no almoço, os artigos que ela não conseguia verificar. Ela digitou uma resposta à mensagem dele. Segunda-feira funciona, mas tenho dúvidas. A resposta dele veio rapidamente, não é mesmo? Sarah olhou para aquelas 3 palavras com a sensação de que continham palavras com um significado que ela não conseguia entender. A entrevista de quinta-feira surgiu em sua mente, um prazo se aproximando mais rápido do que ela estava preparada, pois algo tinha que acontecer. Ela só esperava que não fosse seu coração. A manhã de segunda-feira nunca chegou. Domingo à noite, o telefone de Sarah acendeu com uma mensagem de James, do Central Park. Esta noite ela hesitou. As caminhadas noturnas não seguiam exatamente os conselhos de segurança de Maria, mas algo nela precisava de respostas. Onde exatamente? Ela respondeu, Fonte Bethesda, 20 horas. O ar do outono estava fresco. Quando Sarah chegou, James estava perto da fonte, com as mãos nos bolsos, olhando para a estátua do anjo. Isso é diferente da nossa cafeteria habitual, disse ela. Se aproximando. Ele se virou e algo em sua expressão a fez parar. Eu precisava de espaço para pensar, para conversar. Eles começaram a andar, as lâmpadas do parque lançando longas sombras. Seu amigo acha que sou perigoso, ele disse. De repente, Sarah quase parou. Como? Porque é isso que qualquer bom amigo pensaria. Ele manteve seu ritmo constante e eles estariam certos. Você vai me dizer o que realmente está acontecendo? Eles chegaram a um trecho tranquilo do caminho. James parou de encará-la. Tenho mentido para você sobre ser escritor, sobretudo. Ele passou a mão pelos cabelos, os artigos, o trabalho freelance, tudo isso. Sarah sentiu o peito apertar. Então quem é você? Alguém que se cansou de ser tratado de maneira diferente por causa de sua posição? Alguém que queria conversas reais, conexões reais? Ele olhou diretamente para ela. Alguém que não esperava conhecer alguém como você. Isso não é uma resposta. Não, não é. Ele se aproximou na quinta-feira após sua entrevista. Você sabe tudo. Por que não me conta agora? Porque sou egoísta. A voz dele era quase um sussurro. Porque quero mais 2 dias sendo apenas James para você. Sarah deveria ter ido embora. Deveria ter exigido a verdade ou ligado para Maria para dizer que ela estava certa o tempo todo. Em vez disso, ela se perguntou, por que eu? Porque você para ajudar alguém que parecia precisar. Porque você fala sobre mudar a cultura corporativa como se isso não fosse apenas uma palavra da moda. Porque quando você sorri, ele parou quando Sarah se aproximou. O parque estava silencioso ao redor deles, o caos da cidade abafado pelas árvores e pela distância. Isso é uma loucura. Ela sussurrou completamente. A mão dele encontrou a dela de qualquer maneira. Eles caminharam por horas conversando sobre tudo, exceto a identidade dele ou a próxima entrevista dela, sobre sonhos de infância e expectativas familiares, sobre os cantos escondidos da cidade e suas memórias favoritas. Quando eles finalmente se separaram perto da estação de metrô dela, James agarrou o braço dela. Aconteça o que acontecer na quinta-feira, ele disse, saiba que todas as conversas que tivemos foram reais, mesmo que meu nome não fosse. Sarah o observou desaparecer na noite, sua mente fervilhando de possibilidades. Cada teoria parecia mais improvável que a anterior. Quinta-feira não poderia chegar rápido o suficiente. Faltam 3 dias para a entrevista. Sarah tentou se concentrar nos relatórios financeiros da Vertex, mas sua mente continuava vagando pelas palavras de James. No parque, seu telefone tocou. Outra mensagem dele. Não posso tomar café hoje, encontro amanhã. Ela digitou de volta. Mais segredos, os últimos prometem. Sarah desligou o telefone e abriu o laptop. Se ele não lhe desse respostas, ela mesma as encontraria. Ela começou com os artigos dele novamente, desta vez olhando mais profundamente. O estilo de escrita era consistente, mas parecia oco, como alguém tentando soar como jornalista em vez de realmente ser um. O telefone dela tocou. Maria, fiz algumas pesquisas. A amiga dela disse sem preâmbulo sobre o seu homem misterioso. Perguntou em alguns círculos editoriais. Ninguém ouviu falar de James Martinez escrevendo artigos de tecnologia.
O estômago de Sarah apertou. Pode estar usando um pseudônimo ou mentido sobre tudo. Se você pesquisou sobre nomes hispânicos comuns no Google ultimamente, Martínez está literalmente entre os 5 primeiros. Maria, só estou dizendo que quinta-feira é sua grande entrevista. Concentre-se nisso, não em um cara bancando o agente secreto. Depois de desligar, Sarah voltou à pesquisa. Ela levantou a estrutura corporativa da Vertex, equipe executiva, contratações recentes. Nada saltou. O telefone dela tocou novamente. James, sinto sua falta. Essas 2 palavras não deveriam ter feito seu coração disparar. Ela era uma mulher profissional e focada na carreira, prestes a ser entrevistada para o emprego dos seus sonhos. Ela não deveria se envolver nos jogos de algum homem misterioso. Mas ela digitou de volta. Também sinto sua falta. O resto do dia passou num borrão de preparação. Sarah praticou respostas a entrevistas, aprimorou sua apresentação sobre a transformação da cultura corporativa e memorizou as iniciativas mais recentes da Vertex. Naquela noite ela sonhou com salas de reuniões e cafeterias, com ternos e camisetas, com o sorriso de James e artigos não assinados. Amanhã chegou com outra mensagem: café. Última vez antes de quinta-feira. Sarah ficou muito tempo olhando para o celular antes de responder. Tudo bem, mas preciso de algo real hoje, mesmo que seja pequeno. Sua resposta demorou vários minutos. Negócio na cafeteria. James parecia diferentemente tenso. Ele continuou verificando seu telefone, algo que nunca tinha feito antes. Mensagem importante chegando. Sarah perguntou algo assim. Ele encontrou os olhos dela. Você está lida hoje. Isso não é a coisa real. Você prometeu não, mas é verdade de qualquer maneira. Ele respirou fundo. Ok, algo real. Tenho um escritório no 42º andar de um prédio no centro da cidade. Posso ver a cidade inteira da minha mesa. Às vezes fico até tarde só para ver o pôr do sol refletido em outros prédios. Isso não parece uma configuração de freelancer. Não, ele disse suavemente, não importa. Eles ficaram em silêncio por um momento. As cafeterias, a agitação matinal girando em torno delas. Amanhã, ele disse. Finalmente, tudo muda amanhã. Você vai me machucar? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedi-la. James parecia chocado. Deus, não, eu nunca. Só posso decepcioná-lo. Você já está com todo esse mistério. Ele estendeu a mão por cima da mesa, tocando a mão dela 24 horas. Então você entenderá tudo. Quando eles se separaram, ele sustentou o olhar dela por mais tempo do que o normal. Aconteça o que acontecer amanhã, lembre-se de como você se sentiu nesses momentos. Eles eram reais. Sarah observou deixar o café intocado. O amanhã não poderia chegar rápido o suficiente, mas ela o temia na mesma medida. Seu telefone tocou uma última vez. Boa sorte amanhã, porém, você não precisará disso. Os saltos de Sarah batiam contra o mármore polido do saguão de tecnologia Vertex. Seu terno azul marinho estava passado e seu portfólio pronto. Suas respostas ensaiadas. 8h45, 15 minutos mais cedo. Sarah Chan para a entrevista das 9 horas. Ela disse à recepcionista, por favor, sente-se. O RH estará fora do ar em breve. O lobby era impressionante, todo em vidro e aço com um enorme display digital mostrando o impacto global da Vertex. Sarah checou o telefone uma última vez, nenhuma mensagem de James desde ontem. Senhorita Chan. Ela olhou para cima. Um jovem coordenador de RH sorriu para ela, pronto para subir. A viagem de elevador até o 42º andar foi tranquila e silenciosa. A mente de Sarah voltou às palavras de James sobre assistir o pôr do sol em seu escritório. Este era o mesmo prédio? O painel de entrevistas está alguns minutos atrasado. O coordenador disse quando eles saíram, você gostaria de um pouco de água enquanto espera? Sim, obrigado. Sarah estava sentada em uma sala de espera da Slick, com o portfólio no colo. Através das janelas do chão ao teto, ela podia ver a cidade se espalhando abaixo. James estava certo, a vista era espetacular. Vozes se aproximaram da esquina, vozes masculinas discutindo projeções trimestrais. Precisa desses números até sexta-feira? Michael Wick, prepara-os. Sarah Froze, aquela segunda voz. Ela conhecia aquela voz. Os homens dobraram a esquina, 3 homens liderados por James. Exceto que ele não era James. Ele usava um terno carvão impecável, seu cabelo perfeitamente penteado, sua postura irradiava autoridade. Seus olhos encontraram a senhorita Chan, ele disse formalmente, mas ela podia ver a tensão em sua mandíbula. Sou Michael Reinold, CEO da Vertex Technology. O mundo inclinou-se para o lado. Sarah ficou no piloto automático,
estendendo a mão para um aperto de mão. Foi como tocar um fio energizado. Prazer em conhecê-lo. Ela conseguiu. Os outros executivos assentiram educadamente e continuaram andando. Michael James, quem quer que fosse, demorou-se por um momento. Meu escritório, ele disse baixinho, 5 minutos. Sarah observou se afastar, as respostas cuidadosamente preparadas para a entrevista desmoronando em sua mente. Tudo fazia sentido agora, os artigos, o sigilo, o conhecimento da cultura corporativa. Ela estava tomando café com o CEO. Ela estava se preparando para impressionar. O coordenador de RH voltou com água. O Sr. Reynolds gostaria de conduzir a entrevista inicial pessoalmente desta forma, por favor. Sarah seguiu suas pernas, movendo-se mecanicamente. Esta seria a melhor ou a pior entrevista de sua vida. Ela só não tinha certeza de qual era o escritório de Michael Reynolds, exatamente como ele descreveu, do chão até as janelas vedadas, a cidade espalhada sob o sol da manhã fazendo tudo brilhar. Mas Sarah mal notou que ele estava atrás da mesa, sem paletó, parecendo mais com o James que ela conhecia. Feche a porta, ele disse calmamente. Sarah obedeceu e então se virou para encará-lo. Você iria me contar amanhã? Ele disse que o explicaria tudo depois da entrevista. Por quê? Porque as mentiras, as reuniões nos cafés, tudo isso. Michael, ela não conseguia mais pensar nele como James, afundou na cadeira quando você parou para me ajudar naquele dia. Não foi planejado, a bolsa realmente quebrou. Mas você foi tão genuíno, sem agenda, sem ângulo de networking, apenas gentileza. Então você decidiu jogar. Decidi ser eu mesmo pelo menos uma vez. Ele se inclinou para a frente. Você sabe quantas pessoas realmente falam comigo? Não o CEO, nem o milionário, só eu. Isso não significa que está certo. Não, isso não significa. Ele se levantou novamente andando até as janelas. Cada café, cada conversa. Eu disse a mim mesmo que iria confessar tudo, mas então você falaria sobre mudar a cultura corporativa, sobre fazer diferenças reais. E eu, você, o que me apaixonei por você. Ele disse simplesmente, o verdadeiro você e eu queríamos que você se apaixonasse pelo meu verdadeiro eu. Sarah riu amargamente. O verdadeiro você. Eu nem sei seu nome verdadeiro. Todo o resto era real, cada conversa, cada opinião, cada momento em que ele se virava para encará-la. Acabei de mudar meu nome e cargo. Essas são mudanças muito grandes, Sarah. Não, ela levantou a mão. Você não pode me falar com Sarah agora. Você sabe quantas horas passei me preparando para essa entrevista, pesquisando sua empresa, tentando impressionar você? E cada palavra que você disse durante o café provou que você era perfeito para o trabalho. O trabalho. Ela balançou a cabeça. Foi isso que foi? Uma entrevista prolongada? Não, Deus, Mo. Ele deu um passo em direção a ela, mas ela recuou. Isso era eu sendo egoísta, querendo algo real em uma vida cheia de máscaras corporativas. Eles ficaram em silêncio. O peso da verdade entre eles. E agora? Sarah finalmente perguntou. Agora, disse ele, ajeitando a gravata, conduzimos sua entrevista com profissionalismo porque você merece essa chance com base em seus méritos, não nisso. E se eu desistir, perderei um candidato incrível, e ele fez uma pausa, e alguém por quem aprendi a me importar profundamente. Sarah olhou para ele, de verdade, além do terno caro e do título de CEO. Ela ainda conseguia ver James, o homem que debatia a ética corporativa em relação ao café barato, que citava autores obscuros e ria de seus terríveis trocadilhos. Uma pergunta, ela disse. Uma resposta honesta. Alguma coisa foi real? Seus olhos encontraram os dela, inabaláveis. Tudo isso, exceto meu nome e cargo. Cada momento era real. Sarah respirou fundo, endireitando os ombros. Então vamos, faça esta entrevista, Sr. Reynolds? Ela ouviu recuar diante da formalidade, mas ele assentiu, voltando para sua mesa quando você estiver pronta, Sr. A cidade estendia-se abaixo deles, inconsciente do drama que se desenrolava nas suas alturas. Sarah abriu seu portfólio, as respostas preparadas nadando diante de seus olhos. Não era assim que ela imaginava que a entrevista seria, mas, novamente, nada na última semana havia acontecido como imaginado. Você acertou em cheio. A voz de Michael era profissional enquanto Sarah reunia seus materiais. A entrevista durou exatamente 45 minutos. Ela respondeu a todas as perguntas perfeitamente, apresentou suas ideias com clareza e manteve contato visual, apesar da agitação em seu estômago. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Reynolds. Sarah, por favor. O RH entrará em contato comigo para informar as próximas etapas. Sua voz era firme e controlada. Ele suspirou. Sim,
Embora ambos saibamos que você é o melhor candidato que já vimos, com base nas minhas qualificações ou nos encontros para o café. As palavras pararam no ar entre eles. Michael contornou sua mesa, mas manteve uma distância profissional. Você sabe, são suas qualificações. Tudo nesta entrevista provou que Sarah colocou seu portfólio debaixo do braço. Engraçado como as coisas funcionam. Passei semanas me preparando para impressionar Michael Reynolds enquanto tomava café com James Martinez. Eles são a mesma pessoa, não é? Ela encontrou os olhos dele porque James ouviu. Ele era genuíno. Ele não jogava. Nunca joguei, na verdade. Como você chamaria isso então? Antes que ele pudesse responder, uma batida na porta os interrompeu. A coordenadora de RH enfiou a cabeça. Senhor Reynolds, seu horário das 10h30 está esperando. Me dê um momento, por favor. Sarah aproveitou a oportunidade para ir em direção à porta. Obrigado novamente pelo seu tempo, Sarah. Espere. Sua voz caiu para quase um café sussurro. Mais tarde, para explicar, ela parou na porta. Acho que já tomamos café suficiente, Sr. Reynolds. A viagem de elevador foi um borrão no saguão. O telefone de Sarah zumbou. Maria. Bem, como foi? Sarah saiu na luz do sol da manhã, deixando escapar um hálito trêmulo. Lembre-se de todas as suas teorias sobre James. Oh Deus, ele é casado? Pior, Sarah sinalizou um táxi. Ele é o CEO. O silêncio do outro lado durou 3 segundos completos. O que vou te dizer? Tudo sobre bebidas fortes. Depois de desligar, Sarah olhou para o prédio da Vertis que se estende em direção ao céu. Em algum lugar lá em cima, Michael Reynolds provavelmente estava em sua próxima reunião, sendo o CEO que ela pesquisou tão minuciosamente. O telefone dela zumbou novamente um texto de seu número. Eu sei que não mereço, mas por favor, deixe-me explicar. Um último café. Sarah olhou para a mensagem enquanto seu táxi navegava pelo tráfego. Tudo o que ela preparou, tudo o que ela esperava com esta entrevista se torceu em algo irreconhecível. Ela digitou 3 palavras antes de guardar o telefone. Eu preciso de tempo em seu escritório. Michael olhou para essas palavras em sua tela, o peso de sua decepção sentado pesado nos ombros. Ele tinha tudo, sucesso, riqueza, poder e ele poderia ter acabado de perder a única pessoa que tinha visto passado. Tudo isso para apenas ele. Uma semana se passou, o telefone de Sarah acumulou uma dúzia de textos fechados de Michael. Sua fêmea realizou uma carta de oferta oficial da Vertex Technology. Salário mais alto do que imaginou, benefícios, posição excepcional, exatamente o que ela queria. Você tem que aceitar, Maria disse espalhada no sofá Sarac. É o seu emprego dos seus sonhos sob ele, sob a Vertex Technologies, a empresa que você pesquisou por meses, o lugar que você disse que poderia mudar a cultura corporativa. Sarah olhou para a tela do laptop, a oferta do prazo de cartas piscando em seus 3 dias para decidir. Ele mentiu para mim. Ele fez. Maria sentou-se. Mas pense nisso. Tudo o que você amava em James, suas ideias sobre a humanidade corporativa, seus pontos de vista sobre a ética nos negócios, isso não era falso. Esse foi o CEO da Vertex, colocando sua filosofia em prática, enganando alguém por ser humano. Maria pegou o telefone de Sarah, abriu as mensagens não lidas. Olhe cada texto. Ele não está ordenando que você o encontrasse. Ele está pedindo desculpas. Sendo vulnerável, Sarah levou o telefone de volta. Finalmente, lendo a mensagem eu sei que estraguei tudo. A oferta de emprego é genuína, com base apenas em suas qualificações. Sinto falta das nossas conversas. Eu entendo se você nunca mais quer falar comigo. O café não é o mesmo sem você. A última mensagem enviada ontem. Não estou pedindo perdão, apenas uma chance de explicar. Sem títulos, sem pretensão, apenas verdade. Sarah fechou os olhos lembrando suas conversas, a paixão em sua voz ao discutir a responsabilidade corporativa, a maneira como ele ouviu suas ideias de como eles importavam. O telefone dela zumbou com uma nova mensagem. Café amanhã, última chance, eu prometo. Maria assistiu à expressão de sua amiga. Você está ido, não é? Sarah olhou para a carta de oferta e depois o texto. Sim. Ela digitou de volta. O mesmo lugar, 800. Ela teve 3 dias para decidir a oferta de emprego. Ela teve um dia para decidir sobre ele. Ambas as decisões se sentiram impossivelmente emaranhadas. O café parecia exatamente o mesmo. Sarah chegou primeiro, escolhendo sua mesa habitual. Quando Michael entrou, ele usava uma simples camiseta preta e jeans, as roupas de James, não os seus. Obrigado por vir. Ele disse sentado, não aceitei o emprego. Eu sei que isso não é sobre isso. Ele colocou 2 xícaras de café entre eles, sua Sarah habitual não tocou. Então explique.
No primeiro dia, a bolsa quebrada foi genuína. Mas quando você parou para ajudar, algo aconteceu. Você falou sobre seu pai, sobre mudar a cultura corporativa. Alinhou-se a tudo o que eu estava tentando fazer no Vertex. Então você mentiu, eu omiti. Todo o resto era real. Ele se inclinou para frente. Você sabe o quão raro é encontrar alguém que vê a pessoa por trás da posição, que desafia as ideias sem uma agenda. Eu tinha uma agenda. Eu queria o trabalho, mas você não sabia que estava entrevistando todas as manhãs por café. Seu sorriso estava triste. Sua paixão, suas ideias, todas elas eram genuínas. Sarah finalmente tomou um gole de seu café. Por que me dizer agora? Por que não depois da entrevista? Porque você merece o trabalho em seu mérito sozinho e porque ele fez uma pausa. Porque eu quero ter a hora de algo real com você. Sem títulos, sem decepções. Você ainda é o CEO, sim, e ainda é o brilhante consultor que deseja mudar a cultura corporativa. Esses fatos não mudam quem somos quando falamos de livros ou debatemos ética ou compartilhamos piadas terríveis. Sarah o estudou. O homem antes dela estava de James e Michael, de alguma forma existido no mesmo espaço. A carta de oferta, ela disse. Finalmente, é realmente apenas baseado nas minhas qualificações? Verifique a data. Eu assinei antes de nossa reunião de café começar. O salário foi definido, a posição definida. Você ganhou naquela sala de entrevistas, não durante o café. Eles se sentaram em silêncio pela manhã, a multidão girando ao seu redor. Eu preciso que você entenda algo, disse Sarah. Se é um grande if eu aceito esse trabalho, ele deve ser completamente separado de tudo o que é. Eu concordo completamente. E se eu quiser explorar isso, ela gesticulou entre eles. Tem que ser separado do trabalho. Sem dinâmica de poder, sem complicações profissionais. Michael assentiu lentamente. O que você está dizendo? Sarah tomou outro gole de café tomando sua decisão. Estou dizendo que preciso de um mês trabalhando na Vertex, estabelecendo-me profissionalmente, antes de discutirmos qualquer coisa pessoal. Sem reuniões de café, sem textos, sem James, apenas CEO e funcionário. E depois de um mês, ela conheceu os olhos dele. Depois de um mês, talvez possamos tomar café novamente como Michael e Sarah. Não há mais máscaras. Ele sorriu. Aquele sorriso genuíno que ela viu pela primeira vez em uma calçada semanas atrás. Eu posso trabalhar com isso. Sarah retirou a carta de oferta que ela trouxe com ela, já assinou um mês. Ela repetiu um mês. Ele concordou. Eles terminaram o café em silêncio confortável, ambos sabendo que era o último por um tempo. Mas talvez, apenas talvez, não fosse o último para sempre. Um mês se passou, exatamente como acordado. Sarah se destacou em Vertex, suas ideias já fazendo ondas. Michael manteve limites profissionais rígidos, suas interações limitadas a reuniões e comunicações corporativas. Na manhã seguinte à marca de um mês, Sarah chegou cedo no escritório. Um texto esperou no telefone, café, não como CEO e funcionário, apenas nós. Ela sorriu, digitando, o mesmo lugar sempre. O café estava quieto. Quando ela chegou, Michael esperou na mesa antiga, 2 xícaras já esperando. Desta vez, ele usava um meio termo entre o estilo casual de James e os ternos do CEO, um botão simples e de gimpo escuro. Oi, ele disse enquanto ela se sentava. Oi, como está indo a reforma da cultura corporativa? Você sabe exatamente como está indo. Você aprovou minha proposta ontem como seu CEO, ele sorriu. Agora estou perguntando como o cara que ouviu falar sobre essas ideias sobre café barato. Sarah relaxou um pouco. Está indo bem. A equipe é responsiva. Até o vice-presidente teimoso que você me avisou está chegando. E como a mulher que parou para ajudar um estranho com uma bolsa quebrada. Ela e Sarah fez uma pausa, considerando cheque. Que bom que ela fez. Michael estendeu a mão do outro lado da mesa, com a mão parando pouco aquém dela. No mês passado, vendo você se destacar, vendo suas ideias em ação, não sendo capaz de falar assim, foi difícil. Os limites profissionais são importantes, eles são, mas também isso. Ele gesticulou entre eles. Seja o que for, Sarah finalmente preencheu a lacuna, deixando seus dedos tocarem os dele. Ainda estou descobrindo isso. Nós dois fomos. Ele apertou a mão dela gentilmente, mas eu gostaria de descobrir juntos. Não há mais segredos, não há mais máscaras. Apenas Michael e Sarah, apenas nós. Do lado de fora de Nova York, apressado, sem saber o momento tranquilo em uma pequena cafeteria, um CEO e um consultor, um homem e uma mulher. 2 pessoas encontrando o caminho de volta às verdades simples do café da manhã. Então Sarah sorriu. Conte-me sobre o seu dia e desta vez, diga-me tudo. 6 meses depois, o sol estava se pondo sobre Manhattan,
pintando o céu em laranjas e rosas brilhantes. Do 42º andar das tecnologias de vértices, a vista era espetacular. Sarah estava à beira da janela de seu escritório. Ganhou 6 meses de implementações bem-sucedidas do programa e mudanças culturais que já haviam melhorado as pontuações de satisfação dos funcionários em 30%. O telefone dela zumbou. Jantar, ela sorriu, digitando, encontrando-se com a equipe de Tóquio até tarde. Checar o café amanhã e depois no mesmo lugar. Algumas coisas não haviam mudado. Eles ainda se conheceram em sua cafeteria 3 manhãs por semana antes da cidade acordar completamente. Os limites profissionais permaneceram rígidos no trabalho. Ela relatou ao conselho diretamente por suas iniciativas, evitando qualquer conflito de interesses. Mas fora desses limites não sentiria falta, ela respondeu. O telefone da mesa dela zumbou. Sua voz assistente veio, Senhorita Chan. O Sr. Reynolds perguntou se você poderia parar no escritório dele antes de sair. Diga a ele que estarei lá em 5. Sarah reuniu suas coisas, pegando seu reflexo na janela. A mulher que parou para ajudar um estranho meses atrás sorriu de volta para ela. No escritório de Michael, ele estava revisando documentos em sua mesa. Ele olhou para cima quando ela entrou. A equipe de Tóquio pode esperar até amanhã. Ele disse, Michael, como seu CEO, eu entendo absolutamente sua dedicação. Ele ficou caminhando para as janelas onde eles tiveram seu confronto meses atrás como o cara que tem reservas de jantar naquele novo lugar italiano que você mencionou. Sarah Hu. Isso é trapaça, isso é multitarefa. Ele se virou para encará-la. A equipe de Tóquio ficará tão impressionada com suas propostas amanhã de manhã que ela considerou por um momento. Me dei 15 minutos para encerrar. Homens, vou esperar mais tarde. Sobre o pastor e o vinho, eles falaram sobre tudo e nada. O trabalho mantinha cuidadosamente separado de suas vidas pessoais, assim como eles concordaram. Às vezes, sinto falta de James, Sarah admitiu. Depois acrescentou rapidamente. Apenas um pouco, ele ainda está aqui. Michael pegou a mão dela, apenas com um guarda-roupa melhor e mais responsabilidade e não mais segredos. Não há mais segredos, ele concordou. Fora de Nova York brilhava sob o céu noturno. Em algum lugar da cidade, uma pequena cafeteria estava fechando para o dia, desconhecendo o papel que havia desempenhado em sua história. Amanhã eles voltariam a ser CEO e consultor, mantendo os limites profissionais que mantiveram seu relacionamento de trabalho claro e ético. Mas, por enquanto, eles eram apenas Michael e Sarah, provando que às vezes as melhores conexões começam com uma bolsa quebrada e uma entrevista perdida e muito café, o fim.